Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações em Cristo Jesus! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na graça de Deus, estamos iniciando mais uma reflexão juntos. Que alegria, não é? Estarmos juntos refletindo a palavra de Deus. Somente essa palavra pode nos purificar, nos dar a vida nova em Cristo Jesus. Então, vamos chamar o Espírito Santo de Deus. Que o Paráclito, o nosso Consolador, o Espírito Santo, esteja conosco. Santo Deus e Pai, nos ajude a compreender e assimilar Tua Palavra e nos ajude a botar em prática. Nos abençoe, nos proteja, nos alimente com Tua Palavra. Amém. Vamos então abrir a nossa Bíblia, meus irmãos de fé, e vamos iniciar no Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 5. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele o poda para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos de fé, neste Evangelho, relato a nossa frutificação conectada a Jesus. Somos como árvores de galhos secos, mas Deus nos rega com amor e esperança, ajudando-nos a florescer. Quando Deus é o nosso sustento, tornamo-nos árvores verdes, fortes e abundantes. Cada fase da vida tem sua beleza e seu valor. Deus usa os galhos secos, as folhas verdes, as flores e os frutos, para nos mostrar que tudo tem seu tempo e que com ele sempre iremos florescer. E com isso vamos continuar no Evangelho de João, mas agora no capítulo 14, versículo 16 ao 18. Jesus promete o Paráclito. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para ficar sempre convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele mora convosco e estará em vós. Deus entende as lutas e os desafios, os clamores, meus irmãos de fé. A presença do Espírito Santo preenche o vazio da alma. O contexto de cada um, a realidade de cada um. Jesus não deixa ninguém sozinho. Jesus deixou o Espírito Santo, o Consolador. Vocês conhecem o Espírito Santo, meus irmãos de fé? O que ele faz na vida de vocês? Como ele trabalha? Ele é o ajudador deixado por Jesus. Ele é a prova que Jesus ressuscitou. A presença do Espírito Santo transforma vidas, como está relatado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1 ao 7. A missão do Paráclito. Eu vos disse isto, para não ser motivo de queda para vós. Vão expulsar-vos das sinagogas, mas ainda virá a hora em que todo aquele que vos matar
vai pensar que está prestando um serviço a Deus. Vão fazer isto porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas eu vos disse isto, para que, quando chegar a hora deles, vos lembreis das coisas que eu vos tinha dito. Não vô-lo disse desde o início, porque eu estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, vossos corações se encheram de tristeza. Mas eu vos digo a verdade, é conveniente para vós que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Paráclito, mas se eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, vai convencer o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao julgamento. E nesta viagem bíblica, vamos diretamente a Atos dos Apóstolos, onde todas as comunidades se iniciam com a atuação do Espírito Santo de Deus. Os Atos dos Apóstolos, meus irmãos de fé, é o único documento escrito desta fase inicial, a capital da história da Igreja. Seu interesse está em nos mostrar a vida da Igreja em suas primeiras manifestações. Como aquela comunidade tomou consciência de si, organizou-se e posicionou-se diante do mundo. O cristão que hoje lê este livro belíssimo e cheio de sabedoria do Espírito Santo de Deus, sente-se impelido a amar a sua igreja, pela qual tanto fizeram aqueles homens de Deus. É exortado a assumir sua vocação missionária dentro dessa igreja missionária e, confiante na ação do Espírito e na força do Evangelho, ele se torna também uma testemunha da ressurreição. Com isso, vamos ao capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao 4. A vinda do Espírito Santo. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído semelhante ao de uma forte ventania, e encheu toda a casa onde estavam. E apareceram-lhes línguas como de fogo, que se repartiam, pousando sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia a eles se expressarem. Este é o governo do Evangelho, cheios do Espírito Santo, pregar a palavra de Deus com ousadia. Nada de focar nas coisas do mundo. O Espírito Santo capacita vocês para a missão. A voz que ajuda, ensina e fortalece. A presença que ajuda o ser humano a ir em frente. Não subestime, meus irmãos de fé, o poder do Espírito Santo. Vamos nos libertar completamente de todo apego terreno, presunção, orgulho e de um ego vaidoso. Vivamos no caminho da verdade, conduzidas pelas palavras de Jesus. Tenhamos boas atitudes na vida, para conosco, para com todos que estiverem à nossa volta. Busquemos sempre a Deus. Vamos agora ao Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 13. O Pai Nosso. Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou a seus discípulos. E ele lhes falou: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha vosso reino. Dai-nos cada dia
nosso pão cotidiano, e perdoai-nos nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo nosso devedor. E não nos deixeis cair em tentação. E disse-lhes: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite para dizer-lhe: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se lá de dentro o amigo responder: Não me incomodes, a porta já está trancada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, mesmo que não se levante para dar-lhes os pães por ser seu amigo, ele acabará levantando-se por causa de sua importunação, para dar-lhe tudo o que precisa. Pois bem, eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e ao que bate, se abre. Qual é o pai entre vós que, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se, pois, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Deus só dá o necessário, meus irmãos de fé, e o fundamental. Aprendamos a clamar e a buscar o Espírito Santo. Obedeçamos os mandamentos e de coração aberto, contrito. Busquemos a Deus com um coração sincero. Buscar uma vida de santidade, viver em obediência a Deus, conhecer a Deus para ter uma comunhão com Ele, para testemunharmos o amor de Deus em nossas vidas. Está na hora de nos purificarmos na vida nova da ressurreição de Cristo, tirar toda a sujeira do pecado que obstrui a luz, a nossa essência, para ter uma nova vida, viver em santidade. O maior presente no presente é ter o Espírito Santo, como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ou 25. Vamos ler juntos, me acompanhe. O Espírito e a carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si, perdão. Contra tais coisas não existe lei. Ora, os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também pelo Espírito. Deus quer que tenhamos um completo preenchimento, meus irmãos de fé, do Espírito Santo. Fiquemos ligados na videira para produzir frutos. Sintamos a presença transformadora do Espírito Santo. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de ter o Espírito Santo, por não nos deixarmos sozinhos, por termos paciência da nossa transformação, uma transformação que é diária, para sermos semelhantes a Ti. Dai-nos a paz e o entendimento, Senhor Deus. Amém. E que sempre, meus irmãos de fé, ao iniciar a cada dia, no silêncio de cada amanhecer, possamos perguntar: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos no dia de hoje? Nascer de novo é para os que creem, tornando-se uma nova pessoa.
Mostrar a graça de Deus e o amor de Deus por onde for, meu irmão de fé, ok? Saber viver satisfeito com o que tem. Viver em gratidão. Felicidade é uma escolha diária. Se é feliz com o que se tem. E a maior riqueza desse mundo são os frutos do Espírito Santo, para cuidarmos do nosso templo, que somos nós mesmos, templos do Espírito Santo de Deus. Cuidar dos nossos amados, de nossa família, parentes, amigos. Cuidarmos melhor de nossa comunidade, de nosso planeta, da nossa casa comum. É preciso ter Deus em primeiro lugar, pois a generosidade é uma geradora de milagres e bênçãos. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. A oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama. Pois é muito bom, não é? Partilharmos a palavra de Deus, esta palavra que nos vivifica, nos restaura, nos preenche com o alimento do pão nosso de cada dia, que é Jesus Cristo. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia jamais faltará. E claro, venho agradecer também pelo incentivo da evangelização digital. É graças a você, meu irmão de fé, que compartilha a palavra da vida e que juntos podemos alcançar muitos e muitos corações que precisam desta palavra, que está na Bíblia Sagrada. Que todos nós possamos ser instrumentos de paz. Amém. Maanaim, lugar de paz. Feliz dia de hoje!